Olá, pessoal! Eu sou a Aline e hoje eu vim trazer para vocês as novidades da versão 10.5A05 referentes à folha de pagamento. A primeira liberação que tivemos nessa versão foi a importação do arquivo do empréstimo do crédito do trabalhador aqui para o sistema domínio. Então, eu vou te mostrar agora o passo a passo de como que você vai fazer o download do arquivo e importar para dentro do sistema. Para fazer isso, eu vou acessar aqui o portal do Emprega Brasil. E no mesmo local onde você já faz a consulta, né, clicando aqui ó, em crédito do trabalhador, em arquivos de empréstimos, informe o ano e a competência que você vai fazer aí a importação desse arquivo. O arquivo ele pode ser baixado referente a um novo cadastro ou apenas para você importar as parcelas, tá? Pode ser das duas formas. Então, você vai informar aqui o mês e o ano e vai clicar no botão consultar. Serão exibidos, então, todos os colaboradores que solicitaram o empréstimo. Nesse meu exemplo, apareceu somente um colaborador. Mas se aparecer um ou 10 colaboradores, enfim, você vai fazer o download do arquivo e serão exibidos todos os colaboradores ali dentro de um único arquivo, tá? Então, independente de quantos colaboradores forem, você vai fazer download de apenas um arquivo. E o que é importante você saber antes de até mesmo de você baixar o arquivo, né, com todas as informações? A instituição financeira, que é o banco, ele já tem que estar cadastrado no sistema para você conseguir fazer a importação. Senão, ele vai dar um erro. Então, é importante você conferir isso. Acessei aqui o sistema só para te mostrar. Aqui no menu Arquivo, Bancos. No meu caso, eu já tenho esse banco cadastrado, ó, com o número do banco correto, igual como está lá no Emprega Brasil. Então, o número aqui tem que ser exatamente igual. Se você não tem esse banco, você cadastra primeiro com o mesmo número que consta lá no Emprega Brasil, para depois você fazer a importação. Então, voltando aqui no Emprega Brasil, já conferi, eu já tenho o meu banco cadastrado. Agora, eu vou fazer download do meu arquivo. O sistema domínio ele aceita o formato CSV, então você vai acessar essa opção e vai fazer o download. Depois de fazer o download, você vai fazer a importação lá no sistema. Então, acesse aqui o sistema domínio e aí você vai acessar o menu Processos, Empréstimo consignado e vai clicar na nova opção Crédito do trabalhador e importação de arquivo. Nesse exemplo, o empregado, vou vir aqui no cadastro de empréstimo só para te mostrar que esse empregado é o Lucas, ele ainda não tem o cadastro do empréstimo. E aí eu vou fazer a importação para justamente cadastrar todas as informações. Se ele já tivesse o empréstimo cadastrado e somente ali a competência, né, a parcela, ele não tivesse, iria importar somente o valor da parcela, tá? Então, aqui vai ser importado toda a informação para ele. Então, venho aqui em crédito do trabalhador, importação do arquivo. Vou estar informando aqui a competência, a mesma que foi feito o download. Então, nesse exemplo, a competência 5. O tipo de arquivo é o formato CSV. Então, esse aqui você não precisa mexer, você nem consegue, né? Ele fica desabilitado. E aqui na opção importar por, aqui tem a opção arquivo e a opção pasta. Se por um acaso você tiver uma pasta com vários arquivos dentro, você pode fazer a importação dessa pasta. Porém, no nosso caso, né, foi um arquivo apenas que a gente fez o download, com todos os colaboradores ali dentro. Claro que no meu exemplo eu só tinha um colaborador, mas se você tivesse ali 10, 20, 30 empregados, iriam estar todos dentro daquele arquivo. Então, aqui você pode informar arquivo, e no campo caminho, clica no botão reticências, e localiza o arquivo que você acabou de fazer o download. O arquivo ele precisa que o nome ele seja exatamente nesse formato, que é os 8 primeiros dígitos do CNPJ da empresa, um hífen e o ano mais a competência do lado, .csv. Então, aqui no meu exemplo, são os 8 números do CNPJ, o hífen 2025-05, que é a competência de maio. Então, tem que ter esse nome. Seleciona o arquivo, clica no botão Abrir e depois é só clicar no botão de Importar. Veja que já apareceu a mensagem que a importação do arquivo foi realizada com sucesso. Se você não cadastrou o banco no sistema, ou se talvez o empregado ele não existe no sistema, ainda não foi cadastrado, o sistema vai emitir uma mensagem de erro
né, com um relatório de inconsistências. E aí você vai abrir esse relatório e vai ver o que aconteceu, vai resolver o problema para depois importar de novo até que apareça essa mensagem. Apareceu essa mensagem, pode dar um OK e pronto. Vai aparecer aqui o resumo, né, da empresa, do colaborador, a competência, o valor da parcela, qual que é o banco, número do contrato, data de início e fim do contrato, data de início do desconto e a quantidade de parcelas e o total do empréstimo. Olhou o resumo, pode clicar no botão gravar e pronto, os dados foram gravados com sucesso. E aí você já fez a importação. Agora, se você retornar aqui em processos, empréstimo consignado, cadastro do empréstimo, já vai estar aqui cadastrado o empréstimo para o Lucas. Você clicando no botão alterar, já visualiza todas as informações, inclusive aqui o valor da parcela. Se por um acaso, né, você vai fazer a importação de um arquivo da competência 6, vai importar somente a linha aqui da competência 6, tá? Porque o empréstimo ele já está cadastrado, então nos próximos meses, fazendo a importação, só vai acrescentando aqui as linhas da parcela. E é isso, essa é a importação do arquivo, né? Bem fácil, simples, para que nas próximas competências você já possa estar utilizando. Falando em empréstimo e consignado, a próxima liberação continua, né, nesse tema. E aqui, então, no menu Processos, empréstimo consignado, cadastro do empréstimo, além aqui do menu que foi alterado, né, para incluir a importação do arquivo, na tela do cadastro do empréstimo também teve ajustes. Então, eu coloquei aqui a colaboradora Júlia, apenas como exemplo, e ao clicar no botão alterar, né, aqui, claro, eu já tenho o empréstimo cadastrado, mas mesmo se você clicasse no botão novo, você iria ver que foram incluídos novos campos, né, para preenchimento. Então, foi incluído o campo data final do contrato, para você preencher conforme consta no Emprega Brasil, e também data de início do desconto nesta empresa. Esse campo aqui, ele vai servir para aqueles empregados que possuem empréstimo que eles foram ou transferidos ou talvez demitidos e admitidos em uma outra empresa. Então, vamos pensar aqui na Júlia. Vamos supor que ela era de uma outra empresa e lá foi descontado a primeira parcela referente à competência de maio. Vamos supor que a Júlia chegou aqui para mim para começar o desconto, né, a partir da competência de junho. Então, aqui eu colocaria, né, a competência de junho para o sistema ter um controle de quais parcelas que ele tem que calcular. Então, se eu colocar aqui a competência de junho e clicar em gerar parcelas, o sistema entende que o número da parcela vai começar pela segunda nessa empresa, porque lá na outra empresa que a Júlia trabalhava, já foi descontada a primeira parcela. Então, esse campo ele serve basicamente para isso, para transferências ou para empregados, né, que foram admitidos que têm empréstimo em andamento. Então, aqui eu coloquei somente para te mostrar a funcionalidade dessa opção. E além, né, desses campos, também foram incluídos os botões incluir e excluir, porque se por um acaso você queira fazer o lançamento da segunda, terceira, quarta, né, enfim, do restante das parcelas manualmente, você pode clicar no botão incluir, fazer o preenchimento manual, né, informando aqui a próxima competência e o valor da parcela. Claro que esse processo você pode fazer pela importação, mas se for necessário, tem aqui os botões para você incluir ou excluir, caso seja necessário. Então, essas foram as opções novas, né, que saíram nessa tela do empréstimo e consignado. Lembrando que ainda virá mais mudanças pela frente, principalmente, né, quando o sistema atualizar para fazer a provisão, né, desse desconto nas férias e no adiantamento salarial. E uma opção também que havia sido liberada já em atualização, né, já foi liberada antecipadamente, é aqui na guia Configurações do Desconto, no quadro Rescisão, a opção aqui de descontar até 35% do líquido da rescisão para quitar a parcela mensal. Essa opçãozinha aqui ao lado, né, foi incluída, porque para os empréstimos com o tipo crédito do trabalhador, na rescisão vai quitar somente a parcela mensal. Já para o crédito consignado, que é aquele empréstimo normal, né, que o empregado faz junto ao banco, que não tem nada a ver com a CTPS digital, aí é para descontar as parcelas em aberto, né, para fazer ali a quitação total.
mas o crédito do trabalhador é somente a parcela do mês, né, que vai fazer o desconto. Então, teve essa opção aqui também, que foi liberada, né, para que lá na rescisão o cálculo fique correto do desconto da parcela. Referente ao e-consignado, essas foram as liberações que tivemos. Além dessas, teve também uma outra liberação referente à reclamatória trabalhista. Então, aqui no menu Processos, Outros, Reclamatórias Trabalhistas, Cadastro de Processos. Então, aqui eu tenho um colaborador, o Juliano, né? E ele tem 2 contratos vinculados a ele. E quando existe 2 contratos vinculados a um mesmo empregado, o e-social ele apresenta um erro, que é o erro 632, falando que já existe no evento um grupo com a mesma chave de identificação. Muitas vezes porque o empregado ele foi admitido na empresa e foi desligado, depois ele foi readmitido e desligado novamente. E aí o que que aconteceu? Mudou a matrícula e-social dele. E como ele tem aqui 2 contratos, ele precisa, né, identificar que é a mesma pessoa, então que tem a mesma matrícula. Então, dentro do contrato aqui, ó, você clicar no botão editar, você vai ver que foi incluída a opção informar matrícula e-social diferente da existente no cadastro do colaborador. Então, vamos supor que lá no primeiro contrato a matrícula era 2 e no segundo contrato a matrícula é 5. Então, são 2 matrículas diferentes, só que para o mesmo empregado. Então, não pode acontecer, né, dar erro no e-social. Então, aqui nesse caso, desse segundo contrato, que a matrícula era 5, eu preciso informar a mesma matrícula, né, do primeiro, para que o e-social entenda, né, que é o mesmo colaborador e assim não gere o erro. Então, você pode estar informando, clica no botão gravar e pronto, né? Então, daí assim, o evento de processo trabalhista ele vai para o e-social e não gera mais os erros. E essas foram as novidades da versão 10.5A05 da folha de pagamento. Espero que você tenha gostado. Durante os próximos dias e as próximas semanas, haverão novas liberações. Acompanhe e mantenha o seu sistema sempre atualizado. Até a próxima!